Boa tarde a todas e todas. Eu sou Marcelo Fornazin, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública e integrante do GETISP da Abrasco, e tenho o prazer hoje de mediar a palestra no nosso terceiro SIC Saúde, palestra Ética e Privacidade em Tempos de Digitalização do Mundo da Saúde. Boa tarde à professora Ilara, que vai proferir essa palestra, e a Ana Bahia, a professora Ana Bahia, que está mediando o nosso chat hoje, vai coletar as perguntas. Então, quem desejar fazer pergunta pode registrar no nosso chat do YouTube, elas chegarão até nós aqui e nós vamos passar as perguntas aqui para debater com a professora Lara. Essa palestra de hoje, que tem base aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que estabeleceu que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, domicílio ou correspondência. E a Constituição Federal Brasileira de 1988 garante a inviolabilidade do direito à liberdade, à vida privada e ao sigilo da correspondência de dados de comunicações telefônicas. Mais recentemente, o Marco Civil da Internet e a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020, trouxeram importantes princípios, direitos e garantias aos titulares de dados pessoais, cidadãos e cidadãs brasileiros ou que estejam residindo no Brasil. E nesse cenário, a questão da privacidade na era da e-saúde, saúde digital, exige um olhar transdisciplinar alinhavado pela ética. E aí, para falar sobre esse assunto tão importante nos atuais, os organizadores do SIC Saúde convidaram a professora Ilara Ramles Sozzi de Moraes, pesquisadora titular da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, que possui doutorado e mestrado em saúde coletiva pela Fiocruz, em 1998 e 1991, é líder do grupo de pesquisa Informação em Saúde, da ENSP, registrado no CNPq desde 1996, é participante e membro efetivo do corpo científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Convergência Digital e coordena o componente 3, Gestão de Telesaúde do projeto Telesaúde nas Américas, Protocolos Regionais e Políticas de Saúde, Políticas Públicas de Telesaúde. A professora Ilara também integrou a rede interagencial de informação para a saúde, a RIPSA, um convênio da OPAS com o Ministério da Saúde, onde representou a ENSP desde a criação da RIPSA e foi uma grande liderança na constituição desse patrimônio da sociedade brasileira. A professora Ilara atua principalmente nos seguintes temas: informação em saúde, tecnologia da informação em saúde, política e gestão em saúde, política e gestão em informação e tecnologia da informação em saúde, avaliação da gestão da informação e tecnologia da informação em saúde, inclusão digital e controle social em saúde, ética, privacidade e uso da informação em saúde em processos decisórios, gestão de telesaúde e e-saúde. Professora Lara, seja bem-vinda, boa tarde, um prazer tê-la aqui. Agora passo a palavra para você realizar sua palestra. Obrigado. Obrigada, professor Marcelo, e grande amigo, com quem já tenho aprendido tanto. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Enfim, eu uso óculos, sou grisalha, estou sentada na biblioteca aqui da minha casa, por conta da pandemia, enfim, e é com muita alegria que eu estou aqui. Quero agradecer a coordenação do evento, pelo convite, na pessoa da professora Liliane, e dizer que realmente é com muita alegria e orgulho que eu estou nesse terceiro SIC Saúde, uma iniciativa da Universidade Federal da Bahia, na qual o professor Francisco Pedrosa é o grande mentor, que estimulou todo esse processo e vem mantendo a continuidade desse tão importante evento que procura reunir de forma sistemática esses debates. E, enfim, então é só alegria que eu tenho para falar. Enfim, vocês já estão vendo a minha tela, já está compartilhada. Pergunto, por favor, para a organização, se o pessoal já está vendo. Tá, então eu vou adiante. Enfim, eu só vou diminuir aqui, porque senão eu não consigo eu mesma ler. Então, vamos adiante. Essa ementa proposta, uma ementa proposta, e foi apresentada pela coordenação do evento, que o professor Marcelo Fornazin acabou de ler. E eu me peguei nessa frase aqui. Nesse cenário, a questão da privacidade na era da saúde digital exige um olhar transdisciplinar alinhavado pela ética. Então, meu ponto de partida foi nesse cenário.
E eu fiz a seguinte pergunta para mim, na hora que eu comecei a pensar o que eu iria falar aqui. Qual é esse cenário? O que exatamente nós queremos nos situar, em que momento nós estamos vivendo? Então, a pergunta, né, que eu me fiz qual é o contexto desse mundo, né, e da saúde em que ocorre esses tempos de digitalização? Então, esse é um pouco o início, né, da linha do meu raciocínio, para a gente trabalhar junto aqui e depois podermos debater. Enfim, então, eu parto do princípio que, para debater a ética e a privacidade em tempos de digitalização do mundo e da saúde, é preciso primeiro estabelecermos um consenso acerca da seguinte questão. E aí, obviamente, nós estamos de modo virtual, mas eu submeto, então, a vocês, né, essa pergunta. Qual o contexto político, ético, econômico, social, científico e tecnológico em que estão inseridas as discussões sobre ética, proteção da privacidade e digitalização de diversas dimensões da vida humana? Se nós estivéssemos no momento presencial, eu iria passar a palavra, né, para vocês, para nós, inclusive, poder interagir. Mas, diante dessas limitações, eu espero poder interagir pelo chat. Mas vamos adiante, então. Então, eu digo, para começar, né, o debate, que nós temos um momento de tempos inquietantes, que são historicamente determinados, ou seja, ele não cai de paraquedas, não é alguma coisa que surge do nada, por geração espontânea, de uma atualidade complexa, né? E aí eu pergunto, então, novamente, qual é o contexto mundial em que vivemos? Eu achei muito interessante essa imagem, porque eu me sinto também igual esse equilibrista aí, entre momentos difíceis que nós estamos vivendo, onde, inclusive, por toda a situação da imensa ameaça climática, etc., corre-se um risco, né, da própria humanidade enquanto tal, enquanto nós a conhecemos hoje, ficar com o dedinho para baixo, né, tipo, ter um impacto fundamental. Mas nós temos algumas evidências para nos orientar nesse debate. Então, a primeira evidência é que nós vivemos num contexto da globalização desigual e excludente. E, como dizem, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu, quando estava discutindo exatamente a questão da exclusão, em outro momento da desigualdade, eu apresentei, né, numa outra palestra, essa foto, que é um bebê brasileiro. Essa foto foi tirada em 2014, e eu não encontrei uma foto de miséria absoluta que pudesse, né, impactar, a não ser na África, conseguindo um bebê africano. Infelizmente, na África, nós ainda temos, está aumentando, uma miséria e fome absoluta. Para comparar, para a gente ver por que tem bebês tão fofinhos, tão lindos e protegidos, e, ao mesmo tempo, bebês que apenas tentam sobreviver. Mas aí agora, quando eu fui preparar essa fala agora, para falar sobre esse contexto, eu encontrei essa foto, que é agora, de 2021, de uma criança brasileira, e, infelizmente, nós encontramos essa criança brasileira, que é essa foto, uma criança de 8 anos, com malária e desnutrição, Yanomami, que isso, para mim, eu, quando vi essa foto, eu realmente chorei, porque o Brasil já tinha superado, né, esse processo de fome absoluta e de miséria absoluta, e nós não tínhamos mais nós não tínhamos fotos de uma criança assim, né? Então, eu acho que essas duas fotos ilustram bastante essa evidência de uma globalização, mas aí, no caso do Brasil, né, dentro do próprio Brasil, uma desigualdade e uma exclusão que atinge, né, níveis, vamos dizer assim, perversos, né? E essa foto também eu quis trazer de um menino brasileiro de 10 anos. Esse menino, todos devem ter visto, isso foi muito divulgado. Essa foto foi feita pelo Conselho Indigenista Missionário, e eu peguei essa foto também de um outro menino. Então, isso, para mim, ilustra por que nós
ainda não estamos nos insurgindo, estamos, mas, enfim, a população como um todo, não algumas vozes, mas, enfim, com uma tal desigualdade no Brasil, né, e no mundo também, mas de maneira muito cruel aqui no Brasil. Eu nunca mais eu tinha pensado que eu ia viver, que eu sou ainda, né, peguei ainda desde a época da ditadura, onde o Brasil tinha uma miserabilidade muito grande, onde você encontrava crianças com essas fotos, mas isso deixou de existir, né, e nós voltamos a ter isso no Brasil, essa foto foi tirada agora. Enfim, então, nesse contexto, né, de globalização, eu trago, né, para mostrar que a questão da globalização excludente e desigual, um texto do nosso grande, né, quase tipo prêmio Nobel, geógrafo Milton Santos, que ele diz: no caso do mundo atual, temos a consciência de viver um novo período. Esse atual aqui foi 1984, quando ele escreveu isso, tá? Temos a consciência de viver um novo período, mas o novo que mais facilmente apreende-se diz respeito à utilização de formidáveis recursos da técnica e da ciência pelas novas formas do grande capital, apoiado por formas institucionais igualmente novas. Não se pode dizer que a globalização seja semelhante às ondas anteriores, nem mesmo uma continuação do que havia antes, exatamente porque as condições de sua realização mudaram radicalmente. O que a gente está querendo dizer? Que esse tipo de globalização excludente, ela não é simplesmente uma expansão do imperialismo, que foi a etapa anterior, ela tem algo de muito novo. Já existia desigualdade, mas com a globalização isso traz características novas, e é isso que o Milton Santos destaca, a questão da técnica, dos recursos da técnica e da ciência. E ele continua: é somente agora que a humanidade está podendo contar com essa nova realidade técnica, providenciada pelo que se está chamando de técnica informacional. Chegamos a um outro século, e o homem, por meio dos avanços da ciência, produz um sistema de técnicas da informação. Estas passam a exercer um papel de elo entre as demais técnicas, né, unindo-as e assegurando a presença planetária desse novo sistema técnico, no contexto da globalização excludente. Então, ele dá uma centralidade já a isso, né, foi um livro dele, Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único como a Consciência Universal, aliás, foi de 2000, esse livro. Desde 2000, o Milton Santos já vinha destacando o papel da informação e das tecnologias de informação, né, nesse novo mundo de globalização excludente. Para quem gosta de charges, né, e quem achou esse texto um pouco embolado, eu trago essa charge mostrando, de alguma maneira, como é o mundo hoje, essa globalização, onde você retira o que está no eixo sul, no hemisfério sul, e para financiar a riqueza do eixo norte. Eu acho essa charge muito emblemática, né, desse processo de globalização excludente. Enfim, então nós temos evidências de um contexto, né, de uma política, aqui só um instantinho, porque o negócio ficou em cima, dessa guerra, né, enfim, eu estou querendo dizer o seguinte, que é um contexto dessa política mundial, de uma guerra ao terror, ao mesmo tempo de um poder planetário de vigilância e de uma economia baseada em informações pessoais que suplanta os estados nacionais e as particularidades sociais e históricas. Eu vou discutir um pouquinho cada uma dessas questões, tá? Enfim, eu quis voltar um pouquinho no tempo para entender o presente. A gente, às vezes, tem que dar um passinho para trás para poder entender, né? Olhar um pouco o que aconteceu, que nada ocorre, né, de maneira geração espontânea. Então, nós temos o que aconteceu em 11 de setembro, né, que, de alguma maneira, é um marco histórico no sentido do início de um acirramento, né, de uma justificativa, entre aspas, usada, né, para fazer um processo de monitoramento e rastreamento infinito, né, dos indivíduos e governos, né, e também nós temos hoje, né, eu quis trazer essa imagem, que é um pouco o mundo que a gente vive, né, dessa globosfera, né, desse ciberespaço, e eu vou falar um pouquinho dessas duas siglas, GAFAM e o ICANN,
para ver se vocês conhecem e a gente poder debater melhor o que eu quero dizer. Então, eu vou falar especificamente dessa segunda evidência, que nós estamos numa guerra ao terror e que existe, sim, né, Five Eyes Alliance, quer dizer, a Aliança dos Cinco Olhos, que é assim que ela é conhecida, que envolve o país, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Austrália e a Nova Zelândia, que eles, de fato, instituem uma política em nome de fazer o enfrentamento à guerra ao terror, eles fazem uma aliança política, econômica e militar de dispositivos de vigilância calcada na potência das tecnologias de informação, né, usando basicamente a web, que é bom a gente lembrar, né, que não é à toa que o web, na tradução literal, quer dizer teia. E eu acho que teia, qual é a função de uma teia? Né, que a aranha, quando desenvolve a sua teia, ela quer atrair os insetos para que fiquem presos, para ela poder se alimentar. Então, não esquecer que acho que não é casual que web, a gente às vezes esquece da acepção original da palavra. Mas, enfim. E aí, nessa época, né, para mim, eu chamo de um cidadão do mundo, né, o Edward Snowden, que foi o ex-funcionário, né, lá do Serviço de Inteligência americano, ele, então, denuncia que esses cinco olhos consiste, de fato, numa organização de inteligência supranacional que não respondem às leis de seus próprios países. O que ele quis dizer em 2013? Ele apresenta provas de que esses países rastreiam a população e trocam informações entre si para contornar restrições constitucionais e demais componentes do arcabouço legal de proteção à privacidade de cada país em relação à vigilância da população. Ou seja, com essa aliança, eles conseguem, de alguma maneira, monitorar e dizer o seguinte, não, se a Nova Zelândia, né, ou a Austrália, ou a Inglaterra não permitem isso, mas a legislação americana permite, então a gente vai fazer isso como se fosse os Estados Unidos. Mas isso o Canadá não deixa. Mas então a Inglaterra deixa a gente... Ou seja, eles burlam todo o arcabouço jurídico legal dos próprios países. Então, eu sintetizo que a segunda evidência que nós temos, além da primeira, que é a globalização excludente e desigual, que existe um poder militar que ameaça a privacidade, porque isso tudo é tratado como questão de segurança nacional, e nós temos, os mais antigos, uma triste lembrança sobre o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, na época da ditadura militar, né, que assumiu o Brasil em 1950, 1900 e... Gente, que branco. Me ajuda aí, Marcelo. Eu acho que Freud explica. Enfim, o golpe militar de 64. Vamos adiante. A terceira evidência, o que eu chamei lá no início, né, de um poder planetário de vigilância e controle. Né? O que eu quis dizer com isso? E eu queria falar do ICANN. O ICANN, né, é uma corporação da internet para atribuição de nomes e números, ou seja, cada computadorzinho, o meu, o seu, de todos que estão assistindo, tem um IP, né? E existe uma corporação única no mundo que coordena as funções da atribuição, da autoridade para atribuição de números da internet. Ela administra o catálogo de endereços da internet, ela administra todos os códigos de países, todos os servidores raiz e o sistema de nomes de domínio. Esse ICANN, né, foi constituída ao abrigo da legislação do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a partir de um contrato com o governo americano, através da área militar. Em 2006, ele assinou um acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, com o objetivo de deter o controle total do sistema de identificadores centralizados e coordenados da internet. Apesar de gerir um recurso utilizado por todo o planeta, o ICANN segue subordinado aos Estados Unidos, apesar de muitos países pressionarem para uma gestão compartilhada. Recentemente, a abertura de novos domínios de topo, quer dizer, porque o ICANN ele não vai monitorar, por exemplo, o meu IP especificamente, porque isso tem uma certa hierarquização, mas as grandes definições, os grandes controles, isso está na mão do ICANN, tá? Que ele diz que tem participação disso, tem participação daquilo, mas em última instância, isso está sob a coordenação do Departamento de Governo, do Comércio do governo americano.
recentemente começou a acirrar, né, o desconforto dos outros países, né, em relação a isso, porque eles, inclusive, abriram novos domínios de topo, né, que são domínios mais alta hierarquia, que vem causando polêmica entre empresas, organizações de segurança e ativistas da internet, porque aumentam o custo da proteção das marcas, facilita golpes virtuais, é o argumento do pessoal que está criticando, tá? E permite uma promoção desigual da identidade ligada ao poder econômico. Eu quis trazer esses questionamentos, eu não vou me aprofundar nisso, etc., mas exatamente para a gente avaliar como que o fato desse processo estar centralizado, né, numa instância subordinada a um governo específico de um país, né, isso tem impactos na vida de todas as pessoas, tá? Enfim, isso eu chamo de um poder político, né, que ameaça a privacidade, tá? Essa centralização de rastreamento, eles podem rastrear, né, uma série de questões macro, né, de macropolítica dos outros países, tá? Então, nós temos uma globalização excludente, nós temos um poder militar, né, que ameaça a privacidade, um poder político que ameaça a privacidade. E temos também a quarta evidência de um poder planetário econômico, tá? E a sigla, outra que eu citei, da GAFAM, que nada mais é, né, do que um acrônimo que diz Google, Apple, Facebook, Amazon e Netflix. São as principais empresas mundiais do complexo econômico e industrial da informação e tecnologia de informação, com reflexos em toda a economia mundial e também, vamos puxar a brasa aqui para a nossa sardinha, né, do complexo econômico e industrial da saúde, que é a chamada, né, 4.0. Né? Inclusive, quem é da Fiocruz, nós estamos debatendo isso direto no Congresso Interno, que a Fiocruz faz, né, periodicamente seus congressos internos para discutir a missão institucional, e esse é um debate que está, enfim, predominando em muitos momentos. Então, surgem consórcios empresariais, regionais e globais, onde há uma articulação entre empresas de armamentos, por conta daquele poder militar de rastrear, em nome de que está protegendo a segurança, em nome de que é contra o terror, as empresas financeiras, operadoras de comunicação, empresas de telefonia e provedores de serviços na internet. Então, nós observamos que a informação e a tecnologia da informação, lembra que em 2000, Milton Santos já tinha dito isso, né? Torna-se agente de acumulação do capital. Isso passa a ser ativo econômico, com empresas que se tornam agentes econômicos diretos que defendem seus interesses privados. O capitalismo atual encontra sua força no monopólio do conhecimento, da informação e das tecnologias digitais. Então, o poder do capitalismo se enraiza na posse de informações que constitui o novo modelo de negócios a partir da apropriação dos dados pessoais. Então, isso, né, é o que eu chamo do poder econômico que ameaça a privacidade. Então, nós vivemos um contexto de globalização desigual e excludente, um momento de um poder militar que ameaça a privacidade, um poder político que ameaça a privacidade e um poder econômico que ameaça a privacidade. Não é à toa os embates, por exemplo, que o Facebook vem recebendo, principalmente na Europa, né, que tentam colocar limites, tentam colocar, de alguma maneira, regras para tentar regular, minimamente que seja, colocar limites a esse poder econômico. Enfim, a quinta evidência, uma economia neoliberal, tá? E aí eu vou falar especificamente já, então, do contexto brasileiro, que até então é um contexto mundial, onde o Brasil também se insere, né, nesse contexto, mas o Brasil vive especificamente um contexto, uma camada a mais, né, que agrava essa situação, que é um capitalismo neoliberal. Daí nós vemos o quê? Atualmente, o desastre na educação, na cultura, na ciência e tecnologia, com os cortes
todos que nós estamos sofrendo nas universidades, e porque esses espaços, educação, cultura, ciência, tecnologia, universidade, estão sendo tão sucateados e estão, né, praticamente sem financiamentos, né, para poder sobreviver, estão sendo atacados. Porque eles são exatamente espaços do exercício de um pensamento crítico, de reflexão, são espaços de questionamento para a produção de conhecimento. A continuar essa conjuntura, há, de fato, uma grande ameaça do Brasil ficar para trás na produção de conhecimento novo. E somente, então, uma correlação de forças políticas comprometidas com interesses públicos e sociais em um amplo debate democrático, participativo e qualificado, pode criar as condições materiais para reverter esse processo e produzir ciência e tecnologia que produza limites que protejam a privacidade a partir, inclusive, de uma ética que defenda o bem comum, né? Não adianta apenas, por exemplo, quando a gente fala um debate participativo, como é que a gente vai ter um debate participativo na conjuntura brasileira se uma das primeiras medidas do atual governo foi exatamente extinguir os espaços das comissões e grupos de uma participação direta do governo com a representação da sociedade em diversos comitês e diversas comissões que eram chamadas para debater as questões fundamentais no Brasil. Não tem como uma democracia participativa nesse contexto. A continuar, né, governos neoliberais no Brasil, o país deixará de avançar e participar da chamada sociedade do conhecimento, do desenvolvimento de inovações que a coloquem na mesa de negociações transnacionais em defesa da privacidade e da ética, com limites que não podem ser ultrapassados. Porque a questão toda nós temos, então, né, um poder, uma globalização excludente e desigual, poder militar, um poder político, um poder econômico mundial, global, que ameaça a privacidade. Além disso, nós temos, além dessas 4 evidências, uma quinta evidência que, em um contexto de política neoliberal, isso fica muito mais difícil, porque nós precisamos compreender, conhecer bem esse contexto, até para pensar em estratégias de colocar limites. Então, nós temos uma imensa quantidade de pessoas, por exemplo, que eu considero de analfabetos digitais, que nem entendem exatamente o que quer dizer um algoritmo, que quando fazem uma consulta no Google não entendem que aquilo não foi porque era o melhor que aparece primeiro, que foi exatamente em função de um algoritmo, em função do negócio que eles estão envolvendo. Quando acessa qualquer site que diz tem um cookie lá, e isso é para melhorar o seu, né, a sua vida, etc., nós estamos dando ativo econômico para aquela empresa melhorar, na medida da própria aprendizagem de máquina, como é que ela vai melhorar o seu negócio e se tornar mais potente em um processo cada vez mais cartelizado. Então, nessa quinta evidência, uma conjuntura neoliberal que agrava as ameaças já existentes, aquelas 4 outras, à privacidade. Então, a questão que eu coloco para a gente sintetizar, qual é o contexto mundial em que vivemos? É de uma globalização excludente, injusta e iníqua, porque eu acho vergonhoso a humanidade, o padrão que ela está hoje, ainda ter criança subnutrida e muito mais que o Brasil já não estivesse todo na rua, né, reivindicando o direito a uma vida digna para aquelas crianças Yanomami. Enfim, mas nós temos dentro dessa globalização um poder militar, um poder político de vigilância e controle e um poder econômico com complexo econômico industrial digital. E para piorar, me desculpem, mas a gente tem que enfrentar a realidade, uma conjuntura neoliberal no Brasil, né, como uma... E aí eu peço uma reflexão que a gente pode amadurecer isso durante os debates. Eu considero a Rede Nacional de Dados em Saúde, apesar dela ter algumas, vantagens, tá?
é a privacidade. A gente teria que aprofundar melhor, porque me parece que a RNDS é algo que ainda está muito opaco para a gente entender, e é muito poder centralizado sobre praticamente, né, toda a população brasileira está sendo, vamos dizer assim, de alguma maneira gerida, né, e sob o cuidado da RNDS, e a gente não tem muita informação sobre como se deu esse processo, né? Para começar, está na nuvem, mas que nuvem é essa? A gente aqui, entre nós, sabemos que não está na nuvem nada, está em alguma máquina localizada em algum lugar, e qual redes estão sendo utilizadas e como é que isso está sendo guardado e compartilhado, tá? Então, vive-se um contexto estrutural e conjuntural de ameaças. É só um instantinho, porque o Marcelo está me avisando aqui quanto tempo eu tenho. Tá bom. Obrigada, Marcelo. De ameaças à privacidade e à ética. Então, a pergunta que aí eu me fiz, que eu mesma, quando está analisando, no primeiro momento a gente se sente meio, né, tipo, impotente, tipo, ai, meu Deus, é muita coisa, assim, então, o que eu faço? Para o mundo que eu quero saltar? Acho que não é por aí, né, que a gente também, ao longo da nossa caminhada né, no Brasil e, enfim, da própria humanidade, a gente se defronta com situações que a gente acha que não tem solução, e a gente tem que procurar a solução, né, tem que procurar a saída, tá? Lembrando, e aí eu me apego, é apego mesmo, porque tem uma questão, eu acho que eu me apaixonei por Foucault, Michel Foucault, que ele lembra, né, que onde há poder, há contrapoder. Então, né, há resistência, né? Então, onde há o poder militar, o poder econômico, o poder político, etc., por outro lado, tem o contrapoder, né? Foucault nos mostrou isso, né? Enfim, então, é preciso, e daí que eu acho importante esse evento, por exemplo, né, do SIC Saúde, dos congressos e dos debates, e, enfim, de todo esse esforço que uma gama, né, de parceiros e cidadãos brasileiros vem, né, desencadeando, para compreender esse contexto mundial, para que a gente possa entender o que qual é exatamente os passos que a gente precisa dar. Então, é preciso entender esse momento. Então, apesar dele ser, no primeiro momento, a gente achar que ele é meio pesado, é pesado, mas para a gente entender o quanto a gente precisa lutar, se apropriar de conhecimentos, para criar, então, o exercício de um contrapoder e resistência voltados para a proteção da privacidade e da ética do bem comum, tá? Então, há positividade nos avanços tecnológicos desenvolvidos para o exercício dos poderes. Então, isso é muito importante, isso também eu aprendi com Foucault, porque a gente, quando fala do poder militar, o poder econômico, o poder político, vê o lado grave, no caso até do tema aqui de hoje, de ameaça à ética e à própria privacidade. Mas também tem alguma positividade, né? Em alguns desses mecanismos que são criados, a gente tem que se apropriar disso e tentar colocar isso a serviço do bem comum, de uma ética, né, voltada para o bem comum. Então, há a possibilidade desses dispositivos serem colocados a serviço de um processo emancipatório, do exercício de um controle social sobre o Estado, apesar dos obstáculos, da produção de conhecimento e dos avanços da ciência e tecnologia, da melhoria da qualidade da saúde, do cuidado, da educação e da própria privacidade, né, e da ética. Então, eu explico que, a depender da correlação de forças políticas e econômicas, da democratização de saberes e práticas, em uma complexa rede de lutas, de avanços e recuos, de contradições, a depender de cada momento dessa trajetória, sendo preciso refletir sobre o lado positivo, produtivo e transformador presente nas relações de poder. Enfim, então, em tempos de saúde digital, e aí entrando especificamente na saúde, a gente refletiu, né, sobre a necessidade de construir uma ética informacional que proteja a privacidade. E, para isso, a gente propõe que seja inscrito no arcabouço normativo, jurídico e legal um princípio, né? O princípio de que a informação e tecnologia de informação e saúde constituem um patrimônio da sociedade brasileira. Isso não é qualquer coisa, porque se a gente fala que ele é um patrimônio da sociedade brasileira,
isso já envolve uma série de questões que pode dar sustentação, por exemplo, para que possamos decidir, né, que os aplicativos, software, plataformas utilizadas no saúde digital no SUS serem regidos pelos direitos do Creative Commons, da ciência aberta, sejam tratados como um bem público, seja tudo aberto, um open source, os programas, e copyleft, ou seja, não pode ser comercializado, ou seja, passa a ser um patrimônio da sociedade brasileira, e não servir para apenas alimentar o modelo de negócios, né, das grandes empresas, do GAFAM da vida. É importante a gente fomentar o desenvolvimento de uma inteligência informacional pública, capacitar mais, né, as equipes de saúde, capacitar todos os profissionais do SUS, capacitar as nossas universidades, mas criando, né, uma inteligência pública nesse processo. Impedir o uso das informações dos indivíduos atendidos pelo SUS por empresas como ativo econômico no seu modelo de negócio, né, de aprendizagem de máquina. Um amplo processo, né, de formação das equipes de saúde do SUS e debates com os conselheiros de saúde, as 3 esferas de governo, em torno do princípio de que o respeito à privacidade é requisito para a existência de uma sociedade mais respeitosa para com o outro e para si próprio, enquanto nação justa, fraterna e digna, né, e que a relação profissional de saúde cidadão-paciente ela precisa ser aberta, proveitosa e, acima de tudo, de confiança, fortalecendo um dos pilares seminais da atenção à saúde, que é a relação equipe de saúde e o paciente, ou o cidadão que vai lá procurar uma orientação, enfim, uma promoção da saúde, no sentido de que ele ali, ele é verdadeiro, ele coloca a sua vida, ele expõe a sua privacidade para a área da saúde. Então, a área da saúde não pode ser tratada como qualquer outra área, ela tem que ter regras, um regramento ético diferenciado de outros setores. Ela é muito mais preciosa, por exemplo, do que o próprio sigilo bancário, numa concepção de uma ética voltada para o respeito ao outro. Então, em tempos de saúde digital, nós achamos importante, né, e estamos trazendo para o debate, que se estabeleça uma ética informacional que proteja a privacidade e responda. Quais são os limites entre os interesses da esfera pública e da esfera privada da vida? Quem e como se definem os limites entre esses interesses? Quem decide isso são as grandes empresas, são as que oferecem serviços na nuvem, e a gente não sabe o que eles fazem com os dados de maneira efetiva e transparente. As respostas a essas questões, no contexto atual de tensões entre interesses políticos, econômicos, sociais, científicos, tecnológicos, culturais e simbólicos, é que tecem a contextura da governança da informação e tecnologia da informação de saúde hoje nas 3 esferas de governo, com reflexo sobre a privacidade e o uso de dados pessoais e corporais. Cabe destacar que os exemplos que nós temos, né, de violação da privacidade, os dispositivos digitais eram dotados de mecanismos de segurança de dados, né, conforme a preconizado pelas normas. Então, isso me trouxe também um alerta, quer dizer, muito desses sistemas que foram invadidos, etc., né, eles têm serviços de segurança. Então, o que ficou na minha cabeça aqui, né, eu fiquei inquieta com essa questão? Que a complexa governança do SUS necessita também apropriar-se de um círculo virtuoso decorrente da efetiva obediência ao Marco Civil da Internet, à Lei Geral de Proteção de Dados, mas também à Lei de Acesso à Informação, que está sendo bombardeada por esse governo, porque temos que defender a privacidade, mas nós precisamos também conhecer como esse Estado funciona. O exemplo que eu dei da Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. A gente não consegue maiores informações, então nós temos que lançar mão da Lei de Acesso à Informação para ter acesso dessa opacidade que envolve, por exemplo, a RNDS. Eu tenho várias dúvidas, tento descobrir as respostas e não consigo. Enfim, com tudo isso que eu estou colocando aqui, eu digo que
temos que avançar nisso tudo, podemos fazer isso tudo. E aí eu me lembro dessa frase, que avião foi feito para não cair, ou seja, a gente faz todos os cuidados, toma todas as providências, mas o avião cai. Ou seja, a invasão da privacidade ela pode ocorrer, e ela ocorre, né? E aí eu coloco o seguinte, que ocorrem violações mesmo com a existência de dispositivos de segurança e leis. E que estudos evidenciam, não só no Brasil, como em outros países, que leis, normas, regulamentos e mecanismos de segurança são fundamentais, vamos deixar isso claro. Né? Ninguém está sendo, pelo amor de Deus, colocando que não, isso tem que ter. Mas, por si só, tem se mostrado insuficiente para a preservação plena do direito à privacidade. E aí que a gente traz para o debate, né, essa ideia de tornar-se estratégico a construção de um pacto ético e político que expresse o valor atribuído pela sociedade brasileira à vida. Pacto ético e político que enfatize a consciência sobre por que defender a privacidade é essencial, tanto para a qualidade da atenção à saúde no SUS, mas também para o próprio projeto civilizatório do Brasil. Eu vou correr, porque o Marcelo acaba de me avisar que faltam, né, 5 minutinhos. Esse pacto ético e político, né, ela pressupõe, ela precisa expressar uma consciência, né? E aí eu falo o seguinte, se nós temos, né, uma consciência, ela envolve uma razão crítica, ela envolve uma compreensão daquilo que está ocorrendo, para podermos tomar decisões, né? Portanto, essa ética que nós estamos falando, que me foi proposto pela coordenação aqui para escrever, para debater com vocês, ela, para mim, não se trata de qualquer ética. Ela precisa ser uma ética associada à consciência, à razão. E aí que eu trago a ideia de uma ética racional. Essa ética racional, eu vou passar rapidinho por causa do tempo, né? Na realidade, ela é uma ética que pressupõe, né, que eu vou fazer a coisa certa porque eu compreendo que ela é coisa certa, e não porque eu tenho um código de ética da minha profissão, ou porque eu vou ser punido, porque eu invadi a privacidade de alguém, invadi um prontuário. Não, eu simplesmente vou obedecer porque a minha razão, a minha consciência diz para não fazer, né? Enfim, então, o saber, o conhecer, o compreender me confere a liberdade de dizer, eu vou respeitar a privacidade porque eu compreendo que ela é a coisa melhor que existe a ser feita, não porque eu tenho medo de ser punido. Isso, quem propôs, foi outro que eu estou apaixonada, eu disse que eu tenho a paixão pelo Foucault, mas também tenho a paixão pelo Spinoza, né? É um grande filósofo, quem tiver a oportunidade de ler o livro dele, A Ética, de Spinoza. Enfim, então, já passando, a defesa da privacidade, então, que a gente vem falando aqui, que é uma ética informacional, ela pressupõe, né, uma expressão da vontade dos cidadãos, conselheiros de saúde, profissionais e gestores, em torno da compreensão das consequências do rompimento da confiança construída ao longo da história na relação do sistema de saúde com o paciente. Ela é fruto da compreensão sobre os riscos e benefícios do uso da TI em um mundo cada vez mais controlador, o verdadeiro Big Brother, onde as informações constituem, sim, um dos mais sutis e estratégicos dispositivos de um Estado vigilante no exercício de um biopoder. Liberdade para agir eticamente, na defesa da privacidade, por opção e não por coação e medo de penalidades. Bom, enfim, o Edward Snowden, eu vou até pular isso aqui, enfim, para a gente poder avançar. Título de conclusões. Nenhuma ação isoladamente garantirá com efetividade o respeito à privacidade como uma questão de uma ética civilizatória. Essa é um pouco, né, eu estou trazendo como provocação para a gente debater. Esses limites são historicamente definidos a partir de pactos políticos e éticos orientadores de uma governança dos Estados em sua relação com a sociedade, no contexto do poder militar, político, econômico e de uma conjuntura neoliberal. Ainda é preciso ser incorporado à cultura institucional do SUS o princípio de que as informações fornecidas pelo cidadão em seu contato com o sistema de saúde são dele, paciente, e não da instituição, da equipe ou do médico.
é um prontuário eletrônico do paciente, por exemplo. Muito menos que essas informações, né, são dos proprietários das redes sociais, por exemplo, o GAFAM, ou sob o controle de um Estado, de um governo, aliás, né, de um governo. Então, essas informações são do indivíduo sobre a custódia limitada pelo cidadão informado e esclarecido, que aqui é o termo, né, de consentimento livre e esclarecido do Estado. Enfim, sem um conjunto de iniciativas políticas, éticas e tecnológicas voltadas para o respeito à privacidade, ampliam-se as condições de um ambiente de risco para o projeto de um país que preserve o valor da vida, que preserve e respeite a dignidade humana, e o conceito de dignidade humana é sempre um conceito construído historicamente, constitui o limite à ação do Estado e do mercado sobre a vida do cidadão. O desafio é inscrever o respeito à dignidade humana na praxis da atenção à saúde como conquista da sociedade, que seja a expressão de um amplo pacto democrático, né, ético e político, orientado pela responsabilidade para com o próximo e para com a coletividade. Enfim, de algum modo, eu sintetizo isso dizendo que trata-se de um projeto civilizatório, né, de avanço agora no Brasil, de retomada de um projeto, de um processo, de um projeto civilizatório que nós iniciamos quando tiramos o Brasil da fome, enfim, tudo que a gente já sabe, quando já estávamos sendo, né, protagonistas de um projeto de preservação ambiental, e isso tudo retrocedeu, nós precisamos retomar, né, e retomar no sentido de um projeto civilizatório para fazer avançar, né. Enfim, a ser conquistado em um longo processo de luta e aprendizagem coletiva, calcada na solidariedade, na articulação, no compartilhamento de responsabilidades, numa justiça cognitiva e na paciência histórica. Eu enfatizo muito que nós temos que ter paciência, porque vocês viram que a conjuntura é pesada, mas nós podemos criar e ampliar os limites de um contrapoder em relação a isso. Então, em síntese, trata-se de um projeto civilizatório voltado para a proteção da privacidade, para além de tecnologias de segurança e normas de um arcabouço jurídico, implica um pacto ético calcado na ética informacional que tenha por referência a razão consciente, comprometida com a construção coletiva de um projeto civilizatório a ser conquistado com muita paciência histórica. E eu termino, esse é o último slide, dizendo que em tempos de afronta às evidências, aos fatos, à ciência e à realidade, como que no Brasil nós estamos vivendo, onde até foi dito que se você tomar vacina pode virar um jacaré, enfim, eu trouxe também essa frase, que eu sou apaixonada pelo Spinoza, que diz, e assim eu termino: nada estimo mais entre todas as coisas que não estão em meu poder do que contrair uma aliança de amizade com homens que amem sinceramente a verdade. Então, nós temos que olhar de cara essa realidade e pensar nas alternativas que nós temos que construir de alianças, de amizades, de solidariedade, para fazer frente a essa conjuntura brasileira dentro de um contexto mais amplo mundial. Muito obrigada, amigos. Desculpe se eu passei do tempo aí, eu não sei, Marcelo. Sara, muito obrigada, excelente apresentação, acho que tem brilhantes reflexões que você compartilha conosco. Se você quiser parar o compartilhamento da tela, a gente pode abrir um mosaico mais fácil das pessoas nos verem para... Como é que eu faço isso? Perguntas e respostas. Aí, eu já estou fazendo, já vou fazer porque stop share, ok, achei, pronto. E mais uma vez, dar os parabéns pela brilhante apresentação. Eu acho que quando você traz a questão da privacidade, que muitas vezes a gente pensa como uma questão individual, né, um dado pessoal, e fica pensando uma coisa individual, mas que, na verdade, são os vários níveis aí da nossa sociedade, né, e você evidencia bem como uma questão geopolítica, né, que envolve a nossa soberania, uma série de coisas. Você nos mostra aí um cenário que é muito mais complexo, e a gente fica muito mais atento, né, não basta nos protegemos apenas individualmente, nós temos que pensar todo um contexto, uma cultura de proteção de dados pessoais. Acho que essa sua palestra
é muito importante para a gente entender que não basta só individualmente ter comportamentos, mas também coletivamente desenvolver essa política, esse pacto ético, né, que você bem colocou. Acho que mais uma coisa assim que achei muito interessante que você trouxe, de pensar o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. Hoje nós estamos vendo muitas disputas, como se a lei fosse oposta à LGPD, e o governo atuando no ponto de negar informações de interesse público baseado em LGPD. Isso está acontecendo muito, teve até um debate recentemente, que foi feito na Câmara dos Deputados, uma audiência discutindo isso, né, as agressões à lei que estão sendo feitas usando uma interpretação incorreta da LGPD para justificar a negação de acesso à informação. Mas eu me lembro, alguns dos seus textos, que eu tive a oportunidade de ler, não sei se no livrinho amarelo ou se no texto que você escreveu com a Maria Nery em 2007, muito antes de Marco Civil e de LGPD, vocês já falavam, né? O objetivo aqui é inverter a ótica, né? Ao invés do Estado perguntar e o cidadão responder, o cidadão tem o direito de perguntar e o Estado tem o direito de responder. Um Estado informacionalmente transparente, que tem as informações de interesse público disponíveis a todas e todos, mas que assegura a cidadania e a privacidade das pessoas, né? Então, é muito interessante, mesmo com as mudanças tecnológicas que nós vemos, com essa nova sopa de letrinha que se fala aí, de uma série de tecnologias que surgem, de interoperabilidade, de embarramentos e de padrões que surgem, novas tecnologias da saúde digital, esses conceitos fundamentais que você construiu e dialogando com tantas pessoas aí do movimento da reforma sanitária, continuam sendo importantes e atualizados para interpretar essas mudanças, né? Então, acho que o que você traz hoje para a gente é uma excelente interpretação do momento que a gente está vivendo, e não só na interpretação, na análise, mas também com propostas. Acho que essa é uma das belezas da reforma sanitária, né, que não só analisa e critica, mas também propõe ações para a gente superar esses desafios. Então, é um grande prazer. Vou passar aqui as perguntas, temos perguntas que foram feitas pelo nosso chat. A Emily Lara nos perguntou o seguinte: como os dados pessoais são utilizados por essas empresas que os adquirem indevidamente? Eu vou complementar que muitas vezes elas não os adquirem devidamente, elas adquirem de maneira teoricamente legal, porque elas colocam lá no termo de acesso, lá no termo de consentimento, que elas vão usar esses dados, e aí talvez utilizem esses dados de maneira indevida, né? Mas acho que esse é um ponto importante, que esses dados são coletados em profusão e depois utilizados para os mais diversos fins. Se você puder comentar um pouco sobre isso, Lara, a partir das suas análises. Então, vamos lá, Evelyn. Primeiro, vale essa observação, né, do professor Marcelo. Todos nós, de alguma maneira, temos lá dizendo assim, esse site utiliza cookies. Onde está escrito cookie, leia, os seus dados estão sendo adquiridos, incorporados àquele site, àquela plataforma, né? Fora os termos, né, tem lá o termo de acesso, o termo de privacidade, etc., até quando você vai baixar softwares básicos, né? A nova versão, né, no caso, eu uso no meu celular a Apple, se eu vou atualizar, lá está dizendo novos termos, então, né, então, toda vez que você baixa alguma coisa, tem lá, enfim, os dados são capturados. Como é que eles utilizam? Que eu acho que é um pouco, né, qual é a utilização que eles fazem? Basicamente, eles usam para N coisas, o Marcelo até pode me complementar, porque ele estuda bastante essas questões, melhor do que eu, mas, enfim, um dos principais modelos de negócio deles é utilizarem esses dados, e eles transformam isso em grandes bases de dados, são os big data, etc., e eles traçam, né, perfis de aglomerados, porque muitas vezes eles não estão interessados em per si no seu nome, mas eles estão interessados em grandes perfis, onde eles montam clusters, e, de alguma maneira, a máquina, vamos dizer assim, o hardware dele, o software deles, vão aprendendo com esses hábitos e perfis e opções de consumo, opções políticas, ideológicas. Quando você vai na farmácia comprar seus remédios, eles já começam a perceber que você compra mais calmante ou compra mais algum outro tipo de remédio, se você comprou um abortivo, enfim, e começam a perceber grupos, e eles, de alguma maneira, com isso, vendem e valorizam, por isso que eu chamei de ativo econômico,
eles valorizam essa base de dados já organizadas por esses, né, agrupamentos e perfis, seja de consumo, seja perfil ideológico, perfil político, e etc., e eles vendem, né, isso, e utilizam isso para fazer os seus negócios, porque não é de graça. Então, tipo assim, você usa o Facebook de graça. Não, não é de graça, ao contrário. Você está dando munição para ele ter uma base de dados. Isso foi muito utilizado, por exemplo, nas eleições. O principal exemplo foi o Brexit na Inglaterra e a própria eleição do Trump, onde você, pelas suas opções, né, e frases e algumas palavras-chave, eles fazem estudos de mineração, né, em termos de palavras, etc., e com isso eles vão montando grupos, eles dizem que é para melhor atender às nossas necessidades. Sim, tudo bem, mas eu não queria que eles fizessem isso, mas eles fazem. Você não tem opção, o que eu chamo até num artigo que eu escrevi, uma escolha de Sofia, você não tem opção, né? Se eu sair da internet, se eu não usar a internet, eu estou fora de uma série de coisas. E o perverso é que eu acho gravíssimo, também, como eu digo, uma outra camada, é que o Estado brasileiro, na medida em que está optando só por fazer essas grandes bases de dados de um país de dimensões continentais, quem, de alguma maneira, prestar serviço, por exemplo, para o SUS, e se o SUS, se não tiver isso tudo na área pública, né, isso está na mão de empresas que muitas vezes estão sob legislação lá dos Estados Unidos. Então, enfim, como é que fica? Ah, não, mas está usando no Brasil, passa a ficar subordinado pelo Marco Civil da Internet e tal. Mas isso dá margem a muitos debates jurídicos. Então, a gravidade que eu vejo é que você tem, a população brasileira fica muito exposta como um todo, né? Então, assim, esse é o modelo de negócio que faz com que, por exemplo, a GAFAM, né, o GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Net, né, enfim, eles efetivamente hoje sejam gigantes e eles têm mais poder em muitos aspectos do que muitos estados nacionais. Não sei se eu respondi, Marcelo, talvez você pudesse complementar. Claro, muito boa, acho que a sua resposta que traz a questão da perfilização e do uso dessa perfilização para manipulação, né? Então, não é só uma leitura, ela age sobre as pessoas, né? Acho que isso é um ponto importante e vai limitando as nossas escolhas, né? Então, perfeito isso que você colocou. Eu vou passar para a próxima pergunta. Nós temos um teto de 18h30 e temos mais duas perguntas aqui. Acho que dá tempo da gente dialogar com essas duas perguntas, que são duas perguntas importantes. Uma delas da nossa querida amiga Angélica Silva, colega nossa do GETISP, pesquisadora da ENSP, sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi instituída um pouquinho após a LGPD, né? A primeira versão da LGPD não tinha, mas depois criaram a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e a pergunta dela é se a Autoridade de Proteção de Dados deve ser uma autarquia. Quais são os perigos de aparelhamento desse novo órgão do Estado brasileiro com cara de agência? Com o quê? Com cara de agência reguladora, acredito que seja isso. Bom, para começar, Angélica, querida amiga, enfim, com quem eu aprendo sempre também muito, igual com o Marcelo, enfim, o grupo todo, professora Liliane, é uma alegria saber que você está aí. Enfim, Angélica, você sabe, de alguma maneira, que eu parto sempre do princípio que é um mito a tal da neutralidade, né? Não existe neutralidade, né, no agir humano, no agir na sociedade. A ciência, nesse sentido, ela não é neutra porque, de alguma maneira, nós estamos sempre inseridos em determinado contexto historicamente determinado, né? Então, eu não acho que nunca a gente vai conseguir neutro. O que é ser neutro? O Banco Central está independente e autônomo, mas ele não é neutro, ele não tem uma isenção total sobre o processo, porque ele também sofre influências do contexto histórico em que ele está inserido. Então, essa autoridade nacional, em tese, ela teria uma autonomia, né, que eu particularmente acho que vai depender muito da composição que ele está vivendo, que ele está vivenciando, e da correlação de forças que está lá. Em relação à questão dele virar uma agência, eu particularmente não estou meio que familiarizada com isso, não, né? Talvez você mesmo possa me ajudar. Aí, bom, você não está com a voz aí, né?
Mas, enfim, eu não estou familiarizada com esse debate dele se transformar numa agência, mas, com certeza, e pelo que a gente tem visto nos últimos acontecimentos, né, de interferência no Enem, de interferência na política, na Polícia Federal, interferência, né, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente viu o caso todo do Prevent Center, como é que a agência não agiu como ela deveria agir. Então, assim, a gente sabe que órgãos que, em tese, são órgãos de Estado, deveriam não sofrer influências tão diretas do governo de plantão, lamentavelmente, nesse momento histórico que a gente está vivendo, ele tem interferência. Então, assim, as agências a gente já sabe que sofrem, a não ser que tenha lá cidadãos brasileiros que coloquem, de fato, a questão do seu papel de servidor público, e a gente vê que muitas coisas que nós estamos descobrindo são porque tem estabilidade, e a autoridade nacional tem uma outra lógica de representatividade da sociedade, mas eu, particularmente, acho que nunca acreditei muito que fosse tão autônoma, não, porque, por exemplo, a gente citou o caso dos Estados Unidos, né, tem o GAFAM e tem o INAM, ele, em tese, é autônomo, né, é uma autoridade, nos Estados Unidos, que define os domínios, etc. Mas nos textos que eu li foram relatados vários casos de interferência. Então, é uma luta constante, é sempre poder contra poder, resistência contra resistência, né? Enfim, e com isso é que a gente avança nessa busca de uma correlação de forças políticas, né, que possam, de fato, fazer frente a essas tensões, a essas contradições, que fazem parte da vida e que fazem parte do processo democrático. Eu acho apenas que a gente tem que ficar atento e compreender o que está acontecendo para a gente poder agir de maneira mais consistente, mais robusta. No caso, nós, como cientistas, professores, etc., temos que compreender bem o que está acontecendo. Não sei se eu respondi para a Angélica. Excelente, Lara, muito obrigado. Vamos agora à pergunta do Juan Vitor Sodré Leal. Ele pergunta: professora, apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição Federal de 88, do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda vemos o poder militar, político e econômico ameaçando nossa liberdade e privacidade. No âmbito da saúde suplementar, quais mecanismos o Estado brasileiro pode intervir para assegurar a proteção de dados pessoais dos usuários da saúde suplementar? Eu acho que é um pouco a resposta que eu dei no finalzinho, né, para a Angélica. Eu não consigo visualizar nada muito diferente, Juan, né, que fuja de compreender a realidade, compreender a situação, compreender as correlações de forças que estão presentes, por exemplo, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que até então a gente tinha uma visão de que as agências elas conseguiam se colocar, né, limites. A Anvisa, male está tentando, está lutando lá, né, porque o cara tem mandato, não pode ser mandado embora a hora que o presidente quiser, e etc. Ele está conseguindo se colocar meio alguns limites. Servidores públicos, por conta da estabilidade, eles pedem até demissão dos cargos, como no INEP, eles continuam como servidores públicos. Então, assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, historicamente, ela é uma agência muito instrumentalizada e colocada a serviço das empresas, né, de planos de saúde, operadoras. Então, assim, historicamente, a ANS, ela tem uma postura bastante que, em vez de olhar o interesse do consumidor, porque, em tese, as agências são para mediar o mercado, né, e os interesses, né, de quem ele está lá fazendo o serviço, mas ela tem se colocado muito mais a serviço dos grandes operadoras e planos de saúde do que, de fato, defender os interesses dos indivíduos e da sociedade. Isso não sou eu que estou falando, tem estudos brilhantes evidenciando isso ao longo da história. Então, o caso da Prevent Center, para mim, não me causou surpresa, né, quando ela não atuou quando deveria ter atuado lá atrás, quando começaram a surgir as primeiras evidências. Eu acho que isso realmente, os limites estão postos pela discussão de luta política, pela discussão, porque os mecanismos, em princípio, já estão aí, né? Quer dizer, é uma agência que, pelo lado legal, ela já deveria
ter autonomia e ela deveria preservar, né, os interesses da população. Mas acaba a gente ver que tem uma prática diferenciada, e isso tem momentos que ela melhora ou piora, né? Então, você teve o momento do Gonçalo Vecina, que foi o primeiro, depois teve um outro, depois teve um outro, e depois passaram a ser, se você olhar o currículo dos últimos presidentes da ANS, eles são muito mais pessoas que estão vindo do mercado do que efetivamente alguém que olhe para os interesses da população brasileira. Então, isso é muito triste, isso eu volto a dizer, passa por esse processo de correlação, né, de forças. Eu não consigo visualizar nada que a gente acha que a técnica, numa visão tecnicista, quase, né, vai resolver esse problema. A gente está passando por problemas de uma grave crise política e ética, de valores de defesa da coisa pública e dos interesses do bem coletivo, do bem comum. Então, eu acho que esse é o principal problema hoje no Brasil, e a gente precisa enfrentá-lo, né, de maneira altiva, digna e com bastante fundamentação, né, da compreensão do que está acontecendo no momento no país. Não sei se Obrigado. eu respondi. Foi excelente, Lara, excelentes respostas e boas perguntas. Agradecer a Emily, a Angélica, ao Juan, que fizeram as boas perguntas aí que levaram ao nosso debate. Nós encerramos as perguntas. Mais uma vez, agradecer a professora Lara Hammerli por Eu estar é que aqui conosco, agradeço. compartilhando o seu conhecimento e generosamente aqui compartilhando conosco suas reflexões sobre o cenário atual e as implicações aí dessas novas tecnologias e formulando propostas que certamente nos ajudam a pensar um SUS universal, público, para todos e todas no nosso Brasil. Com isso, eu também vou encerrar a sessão de hoje. Essa foi a nossa última palestra desse dia, segundo dia do SIC Saúde. Agradecer a todos e todas que participaram hoje, a equipe do MAS e do LOVES, que organizaram e personalizaram todas as atividades desse congresso do SIC Saúde, do seminário SIC Saúde, e a todos vocês que estão assistindo e trazendo boas perguntas e contribuindo com o nosso debate. É um grande prazer estar aqui conversando, dialogando com vocês nesse evento. Nós encerramos por hoje, mas já convido vocês a continuarem conosco amanhã, a partir de 14 horas, dia 18 de novembro. Teremos o terceiro e último dia do terceiro SIC Saúde Brasil. Excelentes palestras e reflexões também vão ser compartilhadas conosco aqui. Então, mais uma vez, obrigado, boa noite e até amanhã, gente.